Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos nas nossas últimas aulas e para aquilo analisaremos o dia de hoje esse fenômeno físico observado nesse relógio, esse relógio antigo que tem um pêndulo. Mas em física há muitas classes de pêndulos, muitos sistemas que oscilam, que comportam-se como esse pêndulo. Mas comecemos com um pêndulo que caracteriza-se por ser simples. E simples é porque traz simplicidade na sua descrição. O pêndulo simples consiste em um sistema de uma massa presa a uma corda ou sujeita por uma corda de massa desprezível, e esse objeto de massa m está livre para fazer uma oscilação. Mas essa oscilação poderia ser periódica, poderia ser harmônica, dependendo de algumas condições que na aula de hoje me farei entender quais são as principais. Se inicialmente esse objeto está a essa diferença de orientação em relação à linha vertical, caracterizada por esse ângulo θ, a força que experimenta a massa é a força gravitacional atrativa, o seu próprio peso. O peso será a única força externa que cria o movimento de trazer esse objeto massivo até a origem para recuperar a posição do equilíbrio. Nesse caso, esse objeto, pelo fato de estar sujeito a essa corda, poderá experimentar umas componentes, ou poderia decompor-se a sua ação, o seu próprio peso, em uma ação que seja perpendicular a essa trajetória que faria, ou paralela a essa trajetória que faria nesse movimento de oscilação. Associar essas componentes mediante as relações trigonométricas, tendo presente o ângulo θ do seu desvio ou da sua orientação em relação à linha vertical. Mas também essa força que tenta esticar essa corda e a corda que não se deixa esticar pelo fato de experimentar ou reagir, criando uma tensão, se diz que essa par de forças anulam-se. Mas a única força que não se conseguiria anular, se a corda fosse suficientemente resistente para suportar essa esticada, a única força que não se consegue eliminar, ou pelo menos cancelar, é a componente paralela à trajetória associada com o seno de θ. Se diz, portanto, que esse objeto começará a oscilar e, para fazer uma descrição mais suave e mais plausível, poder-se dizer que nessa parte inferior está localizado o referencial de altura. Portanto, o objeto parte de uma altura positiva e está à direita, ou seja, poderia ser associado ao eixo x como a direção horizontal e o eixo y mediante a direção vertical. Ou seja, y igual a zero, e parte de uma posição que é diferente de zero, associada a essa diferença existente entre essas duas linhas tracejadas, que trigonometricamente pode ser expressar mediante L, o comprimento completo, menos esse pedaço que tem na parte superior, L menos cosseno de θ, implicando nessa diferença de altura. E sua posição em relação a esse referencial localizado na parte mais baixa, à direita expressa-se mediante L cosseno de θ, e da sua altura relativa em relação a esse ponto, como sendo L vezes o menos cosseno de θ. A força paralela ao movimento se diz que será com sinal negativo, pois tenta trazê-lo ao próprio sistema, à origem, tenta diminuir a sua distância. Portanto, é uma força que opõe-se a esse movimento de afastar-se horizontalmente ou de aumentar essa trajetória que pertence a um arco de circunferência ou de um segmento de circunferência. Esse sinal negativo significa que sempre será uma força que tenta assinalar a origem, opondo-se a esse movimento de subida, mas está na direção contrária, equivalente ao peso vezes essa componente associada a seno de θ, ou seja, a força paralela ao movimento. Mediante a cinemática, tinha-se estudado que o comprimento de circunferência poder-se expressar em função de um fator de escala, que será o raio da circunferência, nesse caso o comprimento da corda, vezes o ângulo θ, a diferença de orientação em relação a um ângulo de referência, nesse caso a linha vertical representa θ igual a 0 radianos. Se assim analisa a sua taxa de variação instantânea,
ao longo do percurso da circunferência em relação ao tempo e a variação do ângulo em relação ao tempo, por um lado, à esquerda pode-se dizer que representa a velocidade tangencial, mas a direita representa uma constante vezes a variação instantânea ou a taxa de variação instantânea do ângulo, implicando na velocidade angular. Mas por enquanto podemos deixá-la expressa dessa forma. Ou seja, que se deriva-se mais uma vez, ou analisa-se mais uma vez a taxa de variação da posição ao longo dessa trajetória circular, mas se expressa a segunda derivada do percurso na circunferência e implicando também que seja a taxa de variação instantânea da velocidade tangencial, tem-se a segunda derivada em relação ao ângulo θ, a segunda derivada do ângulo em relação ao tempo. Mas isso implica, fisicamente, que seja a aceleração tangencial, a aceleração que experimenta ao longo dessa trajetória circular, ou esse segmento de trajetória circular. Portanto, a força tangencial, simplesmente, mediante a segunda lei de Newton, será a ação de alguma força equivalente à massa vezes a aceleração que experimenta. Ou seja, que a força que criou essa aceleração deverá ter essa expressão, a massa do objeto vezes a aceleração que experimentou mediante a análise da cinemática, equivalente à massa vezes o comprimento, e a segunda taxa de variação instantânea em relação, a segunda derivada do ângulo em relação ao tempo. Mas fazendo a equivalência entre essas duas forças, pois uma é paralela à trajetória e a outra é tangencial. De fato, está fazendo alusão ao mesmo conceito. Ambas forças são equivalentes. Por um lado tem-se a força tangencial e por outro lado tem-se a força paralela à trajetória, mas são equivalentes. Uma é a que representa uma componente do peso e a outra é a que associa-se mediante o raciocínio da cinemática. Por um lado, poder-se observar que a massa é desprezível, poder-se simplificar, e, portanto, obtém-se uma equação que descreve o movimento que será independente da sua massa, ou seja, uma equação diferencial que descreve o movimento oscilatório em relação ao ângulo θ, como comporta-se uma função de θ em relação ao tempo. Será a resposta dessa equação diferencial. Por enquanto, é um pouco difícil de resolvê-la pelo fato de ser uma equação diferencial de segundo grau em relação ao tempo dessa função θ, mas que depende não linearmente do seno de θ. Como poder resolver essa equação diferencial? Para aquilo, podemos imaginar que, no instante inicial, esse objeto está de um ângulo muito próximo a π-meios. Se se observa o comportamento ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e a sua velocidade, observa-se que tem uns pedaços ou uns instantes em que seu movimento horizontal quase que estagna, quase que fica estático. Na vertical não apresenta um formato que seja bem comportado, igual que o movimento harmônico simples. Não será descrito por um seno, menos por um cosseno, e a sua velocidade não tem muita similaridade com senos ou cossenos. Mas nesse caso, pode-se dizer que se o pêndulo oscila com uma variação angular muito pequena, o que conhece-se em física como a condição de pequenas oscilações, essa função que faz que quebre toda a linearidade da equação diferencial, o seno de θ poder-se expandir para pequenos ângulos mediante a série de Taylor. Ou seja, que para pequenos ângulos θ, o seno do ângulo θ poder-se dizer que será equivalente ao próprio ângulo, menos o ângulo à terceira potência dividido por 3 fatorial, mais o ângulo à quinta potência dividido por 5 fatorial, e dessa expansão, por nossa finalidade, ou pela finalidade principal de ter pequenos ângulos muito menores que um radiano, implicaria que o mais relevante de ser muito menor que um radiano, a terceira potência resulta muito melhor que a mesma informação menor que um radiano. Portanto, simplesmente assumiria-se uma primeira contribuição, uma contribuição linear, que o seno de θ poder se expressar para ângulos muito pequenos como sendo aproximadamente igual a θ. Vamos ver se isso é verdade, pois se tem-se um pedaço do gráfico
da função seno, nesse caso específico, entre menos 90 e mais 90 graus, ou entre menos π meios e mais π meios, em radianos, mas nesse caso fazendo o fator de escala para expressá-lo em graus, o seno de θ não é uma linha reta, mas se chegássemos a comparar com a linha reta em radianos, mas nesse caso visualizado em graus, mostraria-se que para pequenos ângulos, o seno e a linha reta é quase igual. À medida que aumenta, pode-se observar a divergência, que não são iguais para o ângulo de menos 30 e mais 30, mas para ângulos muito pequenos, 10 graus, resulta quase idêntico. A diferença é imperceptível nesse gráfico. Isso implica que essa equação diferencial que caracteriza o movimento, o elemento associado a seno de θ expressa-se agora mediante θ. Ou seja, obtém-se uma equação do movimento que é idêntica ao movimento harmônico simples do sistema massa-mola. Mas nesse caso, o fator que está aqui representa alguma constante, a segunda potência. Nesse caso, essa constante, a segunda potência, diria-se que qual será a função θ, que a sua segunda derivada em relação ao tempo resulta ser a mesma função, vezes um fator de escala, ou vezes alguma informação, uma constante, com o sinal negativo. A única resposta, ou as respostas mais simples, como tínhamos observado anteriormente, será expressar mediante uma função complexa, uma expansão, ou mediante um exponencial com um argumento complexo, que quando expande-se mediante a fórmula de Euler, tendo as duas soluções, a positiva ou a negativa, que ambas satisfazem essa condição, pode-se transformar essa função complexa para dizer que um ângulo é real em senos e cossenos. Mas também tínhamos estudado como poder resumir mediante essas duas condições iniciais, ou mediante essas duas constantes A e B da mistura linear existente entre as soluções, dessa combinação linear, poder-se juntar a uma função, cosseno, que tem uma amplitude, mas tem um elemento de desfase, pois há uma equação diferencial de segunda ordem necessita, para ser resolvida exatamente, duas condições, portanto, dois parâmetros e, portanto, duas constantes a serem expressas. Sendo essa constante, ômega, equivalente à sua frequência angular, que nesse caso particular expressa-se sendo proporcional à gravidade, mas inversamente proporcional ao comprimento do próprio pêndulo. Nesse caso, dentro da raiz quadrada, e, portanto, terá unidades de segundos a menos 1, mas sendo fator de escala para transformar o tempo em radianos, se diz formalmente que tem unidades de radianos por segundo, ou seja, as unidades da frequência angular. E da frequência linear, ou simplesmente da frequência, será dividindo a informação anterior pelo fator 2π, e dessa forma obtém-se unidades de 1 sobre segundo, ou simplesmente hertz. E o período de oscilação, quanto tempo gastará esse pêndulo em fazer uma oscilação, por mais que seja pequenas oscilações, um ângulo muito pequeno, o seu período será proporcional do comprimento do pêndulo. Quanto maior seja o pêndulo, mais devagar, mais tempo durará em acontecer um ciclo, ou seja, a sua frequência será inversamente proporcional, a sua velocidade será bem devagar, demorará mais tempo em fazer um ciclo de oscilação, e se conseguisse mudar a aceleração da gravidade que experimenta esse pêndulo, será inversamente proporcional a essa informação. Por exemplo, se se levasse um pêndulo que está desenhado para oscilar em 1 segundo aqui na Terra e poder-se levar para Júpiter, cujo campo gravitatório é bem maior, experimentará uma aceleração da gravidade bem maior e, portanto, por mais que seja o mesmo comprimento, essa informação, que é a gravidade em outro planeta, mudará e o seu período de oscilação diminuirá. Mas tendo presente essas informações e analisando o seu comportamento do ângulo em relação ao tempo do pêndulo, se diz que se o ângulo inicial for muito pequeno, mas estava em partir do repouso do pêndulo com um ângulo θ0, o ângulo em função do tempo oscilará em valor de esse ângulo máximo
aumentando e diminuindo periodicamente, ou seja, apresentando um movimento harmônico simples. E lembro-lhes que a palavra harmônica ou harmônico faz alusão à beleza, pelo fato que essa oscilação apresenta uma única frequência de oscilação. Nessa situação, por outro lado, expressa-se a sua posição em x em função do tempo, simplesmente substituindo a informação temporal do ângulo, e é y em função do tempo ao substituir o ângulo a expressar o próprio ângulo que varia em relação ao próprio tempo. Como observa-se nessa animação, para pequenos ângulos de menos 10 a 10 graus, o comportamento parece muito bem um seno ou um cosseno oscilando. O seno no eixo x e o cosseno no eixo y. A sua velocidade é muito bonita, bem harmoniosa, associada com as funções trigonométricas. E como expressar as energias do pêndulo simples? Para aquilo, comecemos com a posição. Lembremos que a posição está expressa em função do seno do ângulo, que varia em relação ao tempo. A sua posição vertical expressa mediante L vezes 1 menos cosseno do ângulo que varia no tempo. E o ângulo que varia no tempo varia harmonicamente com uma única frequência dentro dessa amplitude, dentro do ângulo máximo, e o mesmo ângulo em módulo de direita para a esquerda. A energia potencial gravitacional pode se expressar como sendo a energia associada à diferença de altura, ou seja, o seu peso vezes a altura onde está localizado o pêndulo. Dessa forma, seu comportamento em relação ao tempo será harmônica, bem bonita, partindo de uma energia potencial máxima até um quarto de oscilação quando passa justamente pelo ponto mais baixo, diminuindo por completo, aumentando quando chega no canto contrário da oscilação, voltando a ser zero quando retorna à mínima altura, e quando tem-se um ciclo de oscilação, retornou o pêndulo à sua posição inicial. E de novo, o processo continua, pois é periódico. Se analisássemos as velocidades, pois não é a única energia presente no pêndulo, a energia potencial gravitacional, há uma energia também associada à sua rapidez, a seu movimento. Se analisássemos as velocidades, a velocidade no eixo x, ou a componente no eixo x, e a velocidade da sua componente no eixo y, associada aos movimentos em cada um dos eixos cartesianos desse pêndulo simples, a sua taxa de variação instantânea em relação dessa posição em relação ao tempo será expressa mediante um ponto na parte superior, para dizer que será a derivada temporal dessa posição, implicando que uma constante continua sendo a mesma, a função seno, a sua derivada é cosseno, e o seu argumento varia em relação ao tempo e, portanto, poder se expressar como sendo θ ponto, ou seja, a derivada temporal da função que denota o ângulo. O mesmo acontece para a velocidade no eixo y em relação ao comprimento do fio, ao seno, a função trigonométrica e a taxa de variação instantânea do ângulo, onde a taxa de variação instantânea do ângulo será a derivada dessa informação, ou seja, sairá uma constante mediante a regra da cadeia, invertendo o seu sinal, e expressa-se mediante a função trigonométrica seno de θ, ou seja, que a velocidade angular será máxima quando o ângulo for zero. Isso se diz que está com uma diferença de fase de π meios. Quando um é o máximo, seja positivo ou negativo, mas o máximo valor em módulo, o outro, nesse caso a velocidade, será mínima. E assim por diante, reciprocamente, ou no sentido contrário, perdão, vice-versa. Se a velocidade é máxima, implicaria que o ângulo é mínimo. A energia cinética nessa situação, obtendo essas duas informações, de rapidez ou as componentes da velocidade, se expressa mediante o conhecimento da massa vezes a velocidade ao quadrado, mas o vetor velocidade ao quadrado implica que seja o vetor velocidade produto escalar com o vetor velocidade, ou seja, que será as componentes do vetor velocidade à segunda potência, nesse caso cada uma das componentes à segunda potência, ou seja que quando se expressa essa informação obtida anteriormente dentro desses parênteses, há alguns elementos que ficarão
em evidência os elementos comuns, que é o comprimento do fio e a taxa de variação instantânea do ângulo em relação ao tempo. Por outro lado, vocês poderão mostrar que resulta nessa expansão a identidade trigonométrica fundamental, implicando que seja, por uma escrita muito resumida, essa informação: o meio da massa vezes o comprimento do fio ao quadrado, vezes a velocidade angular à segunda potência. E tendo associação com o tópico visto anteriormente, a massa vezes o comprimento ao quadrado estará dizendo que para esse pêndulo tão simples, possui um momento de inércia, que é a distribuição espacial da massa em relação ao eixo de rotação. Nesse caso, será uma massa distanciada do eixo a uma distância L. Ou seja, a massa vezes L quadrado é o momento de inércia e θ, a sua taxa de variação instantânea, velocidade angular, tem associação com o movimento dos corpos rígidos. Mas nesse caso, a energia cinética, por extenso, pode ser expressada da seguinte forma, pois a velocidade angular, ou a primeira derivada do ângulo em relação ao tempo à segunda potência, implicará que ômega, a segunda potência, a frequência angular da oscilação, que está expressa em função da gravidade e do comprimento do pêndulo, poder-se dizer que, ao ser substituída, elimina-se uma potência do pêndulo, do comprimento do pêndulo. Dessa segunda potência diminuiria-se para uma, a gravidade torna-se presente e, portanto, pode-se dizer que será equivalente a essa expressão. Um pouco mais simples, mas está associada a alguma informação que varia no tempo, implicando que o seu comportamento temporal seja mínimo quando começou o movimento, portanto, partiu do repouso, atingindo o máximo valor quando a energia potencial gravitacional tornou-se nula, ou seja, quando passa pela posição da mínima altura, oscilará para ser mínima quando chega ao extremo contrário para a esquerda e continuará sendo a máxima, ou atingirá o máximo valor quando diminui a sua altura, passa pelo ponto mais baixo com a máxima rapidez, mas agora no sentido contrário, até recuperar a posição inicial e de novo o processo continua periodicamente. A energia total do sistema será a contribuição dessas duas. Só existem duas manifestações possíveis da energia, nesse caso, desprezando qualquer fricção, viscosidade ou atrito com o ar, com o meio, qualquer arrasto possível do vento. Simplesmente há duas manifestações possíveis da energia e essa energia conserva-se. Não há como desprezar ou transmitir energia sempre e quando o sistema esteja isolado do próprio ambiente. Não há energias que dissipem essa informação. Para esse caso particular, a energia total será a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, implicando que, para pequeníssimas oscilações, a contribuição do cosseno poder-se expressar em uma expansão quando o ângulo θ for muito pequeno. Ou seja, quando esse ângulo θ que oscila em relação ao tempo for muito pequeno, menor a 1 radiano, poderia-se dizer que uma contribuição linear não funciona, pois o cosseno equivalente a todo o instante, tempo todo, não será algo plausível de acontecer. Mas sim, se puder-se dizer que o ângulo é pequeno e contribuir mediante a sua segunda potência, ou a uma contribuição quadrática. O ângulo varia, é muito pequeno, mas ainda assim varia o cosseno, nunca será o valor 1 constante. Deverá possuir essa variação associada ao quadrado da função que descreve o ângulo. E dessa forma, quando se faz a expansão da energia potencial gravitacional, quando expande-se por completo esse cosseno de θ para pequenas oscilações, obtém-se que a energia total é uma constante, como observa-se no gráfico na parte superior, por mais que uma aumente e outra diminua, a contribuição de ambas é uma constante sempre. E essa energia obtida aqui, que será o meio da massa vezes a gravidade vezes o comprimento vezes o ângulo inicial à segunda potência, na expansão anterior, mediante a série de Taylor, resulta ser a energia potencial gravitacional no instante inicial
para pequeníssimas oscilações. Essa expressão que está aqui, para pequenos ângulos θ iniciais. O pêndulo físico, por outro lado, do pêndulo simples, não é uma corda com uma massa pendurada. É um objeto massivo, espacialmente, tridimensionalmente, que tem e possui um centro de massa. Mas esse pêndulo começará a oscilar sempre quando passe, ou seja, atravessado por um eixo de oscilação que não passe pelo seu centro de massa. Ou seja, a uma determinada distância, esse será o eixo de oscilação. Essa distância do centro de massa caracterizada por esse vetor L, ou por esse elemento, esse vetor L, que o pêndulo oscilará em relação ao eixo vertical, mas está preso a esse eixo de rotação. Esse eixo de rotação que sua direção será perpendicular ao plano de observação, ou seja, saindo ou entrando dessa imagem que vocês estão observando. A força que age sobre todo o pêndulo pode-se resumir a ser a força da sua massa completa vezes a gravidade, e é o próprio peso que age sobre o centro de massa, como tinha se discutido anteriormente na análise dos corpos rígidos. Mas esse movimento começa como consequência de um torque externo aplicado sobre o corpo rígido, e esse torque externo estaria associado a essa diferença de orientação. Essa diferença de orientação representada pelo ângulo θ, fora do equilíbrio desse sistema, que será o corpo rígido que possui um centro de massa. Ou seja, que a dinâmica da rotação pode-se descrever da seguinte forma: a contribuição dos torques externos que criam o movimento. Mas nesse caso, fora de ser o vetor torque, analisar-se-á o módulo desses vetores que contribuem ao movimento. Nessa situação, por definição, já tinha se discutido que dependerá da distância, do peso ou da distância na qual a força age, o produto vetorial entre o vetor distância com o vetor peso, implicando que seja a massa vezes a gravidade vezes o comprimento vezes seno do ângulo entre ambos vetores, equivalente, por outro lado, na cinemática, a ser o momento de inércia vezes a segunda variação temporal do ângulo em relação ao tempo, onde esse sinal negativo faz alusão a que o torque que está agindo implica que sempre diminua o seu ângulo, ou seja, que sempre seja aplicado o torque a favor de trazer esse objeto para o ângulo zero. Por mais que o ângulo aumente, o torque sempre agirá no sentido contrário, nunca aumentando o ângulo, sempre fazendo diminuir, seja analisando esse objeto de esquerda para a direita, agindo para que retorne até a posição vertical, ou se estivesse no canto contrário ou no sentido contrário, de esquerda para a direita, agindo para que retorne na posição vertical. Dessa forma, a equação do movimento resulta expressa como uma equação que não é linear, uma equação que dependerá do ângulo em relação ao tempo, mas que nessa expressão ou nesse termo não será linear, pois dependerá do seno do próprio ângulo. Mas mediante as pequenas oscilações como realizou-se para o pêndulo físico, o seno de θ poder-se dizer que se o ângulo for menor que 1 radiano, poder-se associar a ser simplesmente θ, implicando que seja a equação do movimento harmônico simples, cuja frequência de oscilação angular resulta expressa mediante a massa vezes a gravidade vezes L, ou seja, o módulo do torque externo, o máximo torque externo aplicado sobre esse objeto, dividido pelo seu momento de inércia. Em outras palavras, quanto maior seja o torque aplicado sobre esse corpo rígido, maior será a sua frequência angular da oscilação. Quanto mais massa possua, quanto maior seja o seu momento de inércia, menor será a sua frequência de oscilação, a frequência angular da oscilação. Mas a frequência normal, a frequência linear, ou a frequência simplesmente, expressa-se mediante a razão dessa informação anterior dividido pelo fator 2π radianos, em informações de segundos, a potência menos 1, ou simplesmente hertz. E
conhecendo essa informação, poder-se expressar o seu recíproco, sendo o período de oscilação. 2π vezes essa grandeza. Ou seja, o período de oscilação desse pêndulo físico aumenta se o seu momento de inércia aumenta bastante. Quanto maior seja o momento de inércia, maior será o seu período de oscilação. E quanto maior seja a força que age à distância, ou seja, o torque que age sobre esse corpo rígido, menor será o seu período de oscilação. É basicamente a mesma noção anterior, mas a palavra pêndulo simples traz simpleza. Nesse caso, o pêndulo físico traz riqueza, pelo fato de ter um ponto de partida, que é o pêndulo simples, mas agora para um pêndulo de verdade. Poderia ser um cartaz, um pedaço de madeira, um galho de uma árvore começando a oscilar, ou uma pessoa, dependendo do objeto, mas que seja caracterizada o seu momento de inércia, pois conhecendo essa informação, poder-se determinar a sua frequência angular da oscilação e comportando-se para pequenos ângulos de forma harmônica, oscilando com uma única frequência. Se me faço entender, terminamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.